Palace Hotel do Bussaco, a mais bela peça da arquitetura revivalista portuguesa. O que é que fez com que este elegante hotel de finais do século XIX fosse construído com a linguagem estética do reinado de Dom Manuel I, uma moda com 400 anos à época? Porquê o neo-manuelino? Para lá do surpreendente Palace Hotel, a exuberante natureza deste lugar, juntamente com as construções carmelitas dos séculos XVII e XVIII, fazem da Mata do Bussaco um património precioso em qualquer parte do mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Palace Hotel do Bussaco. Este hotel, que começou a ser construído em 1888, vai repescar a estética de Dom Manuel I, que à época tinha praticamente 400 anos. Porquê? À medida que a sociedade capitalista, como se dizia também na época, que a industrialização, que os transportes, que as estradas, tudo aumentavam, há uma enorme nostalgia do que se deixa para trás. Portanto, o revivalismo é um valor e uma condição cultural de todo o século XIX. Em Portugal, a questão de encontrar um referente autónomo dentro desta cultura revivalista é uma coisa muito importante. Enquanto os ingleses, os franceses e os alemães praticamente até hoje discutem de quem é o gótico, nós não podíamos discutir de quem é o gótico que foi herdado, mas podíamos reivindicar termos um estilo nacional. Essa questão da cultura da pátria é uma questão axial da época. Percorre, como digo, todo o romantismo, mas entra em 1900. A ideia de que as pátrias, como têm uma língua própria, têm uma língua própria na arte, por exemplo. Tínhamos na pintura os painéis Nuno Gonçalves, fundadores da Escola Portuguesa de Pintura. E por volta de 1840, gente tão diversa como, por um lado, Almeida Garrett, por outro lado, Dom Fernando de Saxe-Coburgo, que era rei por ser casado com Dona Maria II, começam a admirar, a deixar-se seduzir por essa decoração do nosso gótico final e a defenderem que ela tem autonomia suficiente para ser considerado um estilo histórico. Estamos a falar do Manuelino. E nasce o Manuelino. O que é curioso é que, ao mesmo tempo que se estuda o Manuelino, dos edifícios manuelinos, na Batalha, em Tomar, nos Jerónimos, na Torre de Belém, vão ser imediatamente considerados utopos, ao mesmo tempo que isso acontece, Dom Fernando ensaia no Palácio da Pena, que está a reconstruir a partir de um convento, situação que vamos voltar a encontrar aqui. Dom Fernando ensaia imitar o Manuelino. É assim que nasce o neo-manuelino. Na verdade, passado o episódio da Pena, o neo-manuelino não teve... tem a expressão sobretudo no restauro dos Jerónimos, que é muito polémico, quando se resolve refazer toda a ala nova dos Jerónimos. E é em cima da crise do final do século XIX, que vem desde o ultimato, 1890... Inglês. Uma crise financeira terrível,
que há uma certa exasperação estética em prol, efetivamente, deste historicismo. Uma nação que tinha sido grande, é sempre o problema de Portugal, esse confronto com o passado, que tinha sido grande, que tinha estado à cabeça do mundo, que era a Europa, que tinha aberto mundos ao mundo e que agora corria o risco de pôr em causa, eu acho que é um dado fundamental a termos presente, o seu império. Não nos esqueçamos que estamos numa época de corrida à África. É nestes anos, até à Primeira Guerra Mundial, que se demarcam as colónias em África. E Portugal lança-se na tentativa de alargar o mais possível as suas duas grandes colónias, Angola e Moçambique. Isso tem que ser feito com o consentimento da Inglaterra, porque é evidente, nenhum pequeno país consegue ter colónias da dimensão do nosso, e, portanto, nós também temos que considerar este neo-manuelino uma espécie de estilo colonial, de uma nação que se quer impor, não é? E que quer recordar permanentemente... E conquistar espaço para que continue a existir. Não vale a pena ver também o manuelino apenas como uma coisa olhando para trás. Há essa vocação imperial, que é algo de absolutamente necessário à Europa do tempo. Países que nunca tinham tido colónias, como a Itália, como a Bélgica, como a Alemanha, vão procurar criar colónias em África e Portugal tem a primazia, defende o direito histórico. Esta cenografia, este aparato retórico, é montado para construir um dos equipamentos novos da época. Numa época em que o turismo deixa de ser uma coisa tão exclusiva do Grand Tour, daquilo que só os muito ricos faziam, não é? E que o turismo se começa a divulgar mais, este é o primeiro hotel de luxo em Portugal. Há um intuito ideológico que não é evidente, há um gosto estético, mas há um intuito ideológico de afirmação de Portugal no conjunto dos países europeus. E para isso tinha que afirmar-se, não tanto pela economia que não podíamos, mas pela sua história. A história é a instância fundamental do lugar que Portugal quer ter no tabuleiro europeu que se está a tornar muito assanhado. De facto, nós estamos na corrida para a Primeira Guerra Mundial, que tem como uma das razões fundamentais os direitos sobre a África. Ninguém perguntava aos africanos, como é natural, na época era assim. E, portanto, Portugal faz um esforço muito grande. Basta pensar, por exemplo, nas campanhas geográficas que se fazem. As fronteiras de Angola e Moçambique vão levar depois ao mapa cor-de-rosa, que vai levar à vergonha nacional do ultimato. Eu digo com esta acentuação, porque quando estudamos hoje percebemos que foi uma ousadia imensa de Portugal e que de facto tinha que haver recuo. Mas é um avanço descaradíssimo, mas sustentado por investigação geográfica e por uma eficácia muito grande de marcação. As campanhas do Silva Porto, do Capelo e a Ivan são da primeira qualidade. Cria-se a Sociedade de Geografia nessa altura e, portanto, essa ideia de pátria, de uma história que sustenta os direitos do presente, que a economia não representa tanto, nem as dinâmicas sociais, são fundamentais a Portugal. E Dom Manuel era conhecido em toda a Europa. É o nosso rei conhecido, era o rei da pimenta. Era o rei que tinha aberto
uma rota nova para o comércio internacional, a primeira grande rota marítima. E, portanto, a escolha do Manuelino tem este chão. Eu não vou dizer que a mentalidade da época, que tanto gostava de ópera, que esta cenografia neomanuelina não fale alto e não esteja de acordo com o gosto da maior parte. Mas, efetivamente, há questões ideológicas fundamentais e não deixa de ser curioso, como também já conversámos sobre isso, que num momento tão deprimido como é o século XIX português, que é de desgraça em desgraça. Começa com as invasões francesas, com a partida da corte para o Brasil, com uma guerra civil terrível, com a venda dos conventos, com uma crise insuperável que leva a uma imigração maciça para o Brasil independente já. Portugal consegue responder positivamente. Eu às vezes costumo dizer, dando respeito e sabendo e vivendo, como todos nós vivemos, os problemas que vivemos, que a economia não é o essencial. É dura para nós, mas o que nós nos lembramos são das grandes obras. Lembramos do Eça de Queiroz, que é desta época. Podemos passar a lembrar do Bussaco, para alguns. Lembramos da Sociedade de Geografia e da questão da marcação das colónias africanas. É isso que fica. E esta gente, estas elites culturais, estão a construir história positivamente. Portugal estava à beira de uma bancarrota. Portanto, a construção aqui, o projeto final é de 88, e a construção vai decorrer na sua primeira fase durante o início da década de 1890, em que Portugal, muito pior do que hoje, e não deixou de existir, viveu em estado de bancarrota e não tinha dinheiro, não para pagar ao Banco Central Europeu, mas à Inglaterra. E passámos a bancarrota, sobrevivemos. Claro, o regime entra na crise final da monarquia. Esta é uma obra fino-monárquica, não é? O regime está... O rei Dom Carlos não vai sair bem desta crise, mas, apesar de... há uma mudança política, para melhor esperam quem a faz, e o país sobrevive. E um hotel como este, que na verdade é um monumento, e também não é em todo lado que há um hotel que seja um monumento, é a marca desse desejo de ser positivo. E, sobretudo, não é nada irrelevante que seja um hotel. Um hotel era para receber também estrangeiros. Isso. Ou seja, também absolutamente fundamental. É uma imagem que se quer projetar, mesmo cá dentro, não é? E repara, é um hotel de tipo novo, porque os primeiros núcleos turísticos em Portugal são à volta da capital. São entre Sintra e Cascais. A aposta no interior de um país, na verdade, que não estava a acompanhar os ritmos de desenvolvimento dos países da frente da Europa. Criar um hotel de luxo em plena Serra do Bussaco, no centro do país, é uma visão de gente extraordinária. É também muito fácil dizer mal dos políticos, como nós sabemos. Os políticos do fim da monarquia, que se confrontam no Parlamento em dois partidos, que são os históricos e os progressistas, deixam-nos muitas desilusões a nós historiadores e, de repente, emergem figuras absolutamente extraordinárias. E este projeto tem pai. E o pai dele é Emílio Navarro, que às vezes as pessoas conhecem do nome de uma escola, e com muita razão, porque ele é o criador do ensino industrial em Portugal, ministro das Obras Públicas, natural de Viseu, que tinha, no final dos anos 80, construído um chalé no Luso. E foi aí que a história se começou a definir em relação a este projeto. Raquel Henriques da Silva, o átrio do Palace Hotel do Bussaco é desde logo uma declaração de início da dimensão cenográfica disto tudo. É verdade. E há quem não goste. Eu confesso que gosto.
mas ao mesmo tempo compreende quem acha um bocadinho excessivo. Isto é aquilo que internacionalmente chamam o estilo catedral, que é um bocadinho criar interiores laicos com sugestão de decoração, de arcos, de colunas religiosas. Portanto, há aqui uma mistura que é muito excessiva e que remete, como a Paula estava a dizer muito bem, para algo que é fundamental na cultura deste final de século, que é a ópera. Nós temos, aliás, uma situação muito interessante, acho eu, que é o facto do rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo, marido de Dona Maria II e pai de 2 reis sucessivos, o Dom Pedro V e o Dom Luís, em segundas núpcias, depois da mulher ter morrido de parto do 11º filho, mais tarde, anos 60, de 1860, casou com uma cantora de ópera. Se até o rei casava com uma cantora de ópera, isso dá conta do estatuto que tinha esse espetáculo. É o grande espetáculo de arte total que mistura a música, o bailado, o canto, o teatro. E, muito importante, o teatro e a cenografia. São Carlos vive uma época de esplendor nesses anos. A aristocracia tinha camarotes próprios. Tomava-se refeições nos camarotes. E o havia que ver continuava. E ser visto? Exatamente, é uma questão fundamental desta cultura. E os cenógrafos do São Carlos são figuras muitíssimo importantes. Muitos são italianos, temos uma tradição, aliás, como toda a Europa, de contratar cenógrafos italianos. Eram considerados os melhores, os mais imaginosos. E é assim que Luigi Manini vem para Portugal, concretamente para trabalhar para São Carlos, no início dos anos de 1880. E, de facto, os cenários, ele compete fazer os cenários para as óperas, que existe uma magnífica coleção no Teatro de São Carlos de Lisboa, parte dela guardada no Museu Nacional do Teatro. E os cenários do Manini são extraordinários, porque o que é que ele consegue? Ele consegue criar algo que as crianças compreendem muito bem e que, no fundo, nos diz ainda sempre alguma coisa. Um bocadinho a casa dos sonhos, não a casa real, mas a casa onde se deseja estar, onde de certeza se vive de outra maneira. Era isso que... Era esse mundo de fantasia, não é? Era isso que ele criava, com paisagens de montanha, com palácios, com castelos, não é? O neomedievalismo é algo muito importante. E este homem, tem uma sólida formação. Estes homens, muitas vezes os meus colegas que são historiadores de arte, mas de formação arquitetos, dizem mal destes homens e dizem, mas o Manini não era arquiteto. Bom, é verdade, ele não tinha estudado, ele não era arquiteto de título, mas ele é efetivamente arquiteto. Vai-se tornando. E esta obra, ele começou por idealizar pelo desenho, que foi assim que ele começou. Ele depois mostra-se totalmente capaz de dirigir um estaleiro de obra que durou uma série de décadas, começa em 88 e isto vai até 1907. O rei Dom Carlos ainda inaugura o Palace nos últimos tempos da sua vida, antes do regicídio. Portanto, é um período de obras longo, de 30 anos, com uma paragem, há ali uma paragem no final dos anos 90 e depois retoma em 1902, 1903 e chegou a haver 11 empreiteiros em várias especialidades a trabalhar aqui. E o cenógrafo disso tudo, o condutor disso tudo, o orquestrador é o Manini. Embora seja para criar uma arquitetura de desejo que nos atira para fora do cotidiano, que abre essa perspectiva do imaginário,
Isto é construído em pedra. Nas varandas não há duas colunas iguais. Exatamente. Na grande varanda que qualquer português se lembra do claustro dos Jerónimos, que é um motivo de inspiração, e que é de uma cenografia extraordinária e que desempenha muito bem a função dos espaços talvez mais interessantes da arquitetura, que são os espaços de transição. Uma varanda é para ser usada de dentro para fora, mas é vista de fora para dentro. E essa movimentação que ele cria tem esse ato de bravura, podemos dizer, de todas as colunas serem diferentes. Coisa que não se passava, aliás, na arquitetura de Dom Manuel. Nem Dom Manuel foi tão longe. Não. Aliás, quer dizer, o neomanuelino é uma liberdade. É uma explosão. Se o Paulo Pereira diz, com bastante rigor, na minha opinião, que o manuelino já é uma explosão decorativa, o neomanuelino é muito mais. E quando nós atentamos na decoração, existe a folhagem, uma sugestão de cordames, as bases dos pilares e das colunas, que são neomanuelinas. Mas depois há muita decoração que é neo-renascença. Isso tem que ver com o facto de ele ser italiano, mas também tem que ver com outra coisa. É que, para concretizar esta obra, que é esse desígnio do Ministro das Obras Públicas, do Emílio Navarro, de fazer um hotel de luxo no centro do país, não é? Isto movimenta, como disse há pouco, uma série de estaleiros de obra. Quer dizer, há aqui um entusiasmo entre o arquiteto que desenha e depois os artistas que executam nas escolas coimbrãs, com o seu traquejo, com o seu hábito, com também algum restauracionismo de palácios e colégios de Coimbra, não é? Que entram aqui em interação. Portanto, isto sendo intensamente cenográfico, tem uma espécie de espessura criativa. Não é uma coisa vã nem superficial, por isso sobrevive tão bem. O Palace Hotel do Bussaco, Raquel, está na mata do Bussaco, a maravilhosa mata do Bussaco, que é pontuada por construções carmelitas do século XVII e XVIII. E precisamente estamos no complexo do hotel, no convento carmelita original. Exatamente. A mata, de certo modo, é consequência do próprio convento. Este era um sítio com certeza arborizado, mas predominantemente com uma arborização de origem, que era rasteira, embora pontuada por algumas árvores, mas carvalhos, teixos, azevinho. Portanto, essa é a mata original. Em 1628, o bispo de Coimbra, Dom João Manuel, dá autorização aos carmelitas para criarem aqui um deserto. É preciso explicar o que é o deserto no meio de uma mata. Para nós é contraditório. Os carmelitas designavam por desertos lugares de implantação dos seus pequenos mosteiros muito isolados, onde as condições de vida eram duríssimas, mas era isso que eles queriam. E o seu modelo de comunidade eram comunidades de enorme isolamento, onde eles procuravam mimetizar a dureza da vida no deserto. Grande isolamento, quase ausência total de contacto com o exterior, a construções muito elementares que simulassem grutas,
Mas depois, algo de absolutamente extraordinário que faz parte sempre de uma mundivivência do deserto, nós também encontramos muito nas culturas muçulmanas, a ideia que há oásis no deserto. E a função dos carmelitas era transformar o seu deserto num lugar muito especial da natureza, onde, à semelhança do Monte Carmelo, as árvores, os frutos e as flores fossem permanentes. E os carmelitas têm como incumbência aumentarem a mata, criarem a mata, em grande parte a mata do Bussaco, com as árvores extraordinárias, muitas delas exógenas, as maiores, nomeadamente o cedro, que é considerado o cedro mais antigo em Portugal, é aqui da mata do Bussaco, foi sendo cultivado muito cedo. Eles são árvores de origem americana, estão aqui aclimatados já a meio do século XVII. Portanto, a sua casa, nós estamos à entrada da pequena igreja, o conventinho desenvolvia-se à volta. É uma casa muito elementar, utilizando meios de construção que são a pedra, o calhau rolado, a madeira e a cortiça. Maravilhoso teto aqui. É? Envolvidos depois no esplendor da manta vestal. Para os monges, a natureza não é um enquadramento, é algo que eles vão também fabricando. Faz parte do rezarem. Não é? Uma forma de rezarem e servirem a Deus é plantarem árvores. É uma coisa extraordinária. Bonito. Muito bonito. Raquel Henriques da Silva, à primeira vista dir-se-ia disruptora a presença deste sumptuoso hotel no lugar sagrado da Mata do Bussaco. Mas depois, vendo peças como esta, não é bem assim. Esta peça manifesta tanto a parte escultórica, que é do Manini, como a pintura que envolve, que é do Carlos Reis, um pintor fundamental do ciclo naturalista de final do século, manifesta essa vontade de comunhão, que eu penso que foi um elemento fundamental em toda a reflexão do Manini ao pensar este hotel. Comunhão entre a herança, que é o convento, a realidade, que é a floresta que os carmelitas nos deixaram, e o projeto novo que ele tem. Há, na minha opinião, e na opinião de outras pessoas que têm estudado sob este ponto de vista esta obra maior do nosso revivalismo, como a Paula já disse, há uma vontade de introduzir a natureza dentro da própria obra. Se o Manuelino, ele próprio, no tempo de Dom Manuel, muitas vezes tem, como aliás todo o gótico final, um sopro de natureza, aqui é impossível não considerar que um homem sensível, com uma formação poética como era o Manini, não tem olhado as árvores e a vegetação e os caminhos e as ermidas e capelas comidas na própria floresta, e que isso não tenha sido fundamental no conceber esta obra. Podemos, portanto, sintetizar e dizer: se do ponto de vista de contexto histórico português da época, esta é uma obra que apela a um revivalismo como um renascimento da nação, do ponto de vista artístico, esta é uma obra que remete para aquilo que os artistas sempre consideram que a mãe natureza é a fonte inspiradora fundamental de todas as épocas e atos artísticos.